Galera, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre trocas gasosas. Para isso, é necessário que vocês façam a leitura prévia do capítulo na unidade 3, Sistema Respiratório, capítulo 2, Trocas gasosas. Podem pausar o vídeo então e retornar após a leitura. Bom, então, trocas gasosas correspondem basicamente à chegada do gás oxigênio no seu sangue nas células e a saída do gás carbônico do organismo. Então, essa troca que ocorre entre esses gases respiratórios, a gente chama de trocas gasosas e elas ocorrem nos alvéolos. A gente vai estudar bem detalhadamente esse processo. Antes disso, a gente precisa falar sobre a ventilação pulmonar. Essas trocas gasosas, elas se dão devido a um processo chamado de ventilação pulmonar, que inclui um ciclo respiratório, onde o ar atmosférico ele é inspirado e ele passa pelas suas vias respiratórias e vai até os pulmões. Nos pulmões é que vão ocorrer então essas trocas, mais especificamente nos alvéolos, onde a gente vai ter a passagem do gás oxigênio do alvéolo para a corrente sanguínea e do gás carbônico na corrente sanguínea para o alvéolo. A gente vai estudar isso mais detalhadamente daqui a pouco. Essas trocas gasosas, elas ocorrem devido então à ventilação pulmonar. O que é isso? É o processo em que, devido às alterações do tamanho do volume, na verdade, dos pulmões, durante o movimento de inspiração e de expiração, a gente vai fazer com que o ar ele entre para os pulmões. Nós já discutimos que quando ocorre a inspiração do ar, né, que você enche sua caixa torácica com o ar, na verdade você está absorvendo uma mistura toda de gases, está enchendo o seu pulmão de vários gases. E a respiração em si, que é a troca gasosa, que a gente chama também de hematose, ela ocorre especificamente nos alvéolos. Então, essa parte específica é a respiração. Todo o processo em que o ar passa do ambiente pelas suas vias respiratórias para encher a sua caixa torácica, seu pulmão, né? Esse processo é chamado de ventilação pulmonar. Então, a gente precisa, para entender melhor esse processo, lembrar de dois conceitos aqui que o ar apresenta, que são os de elasticidade e pressão. Elasticidade é simplesmente a capacidade que o ar tem de se expandir e de se contrair. Quando o ar então está em um recipiente, ele consegue ocupar todo aquele espaço disponível. Pode ser uma sala, né, um recipiente menor, um pote de vidro. Então ele consegue se expandir e se retrair. E dentro de um recipiente, por exemplo, ele vai exercer uma força sobre os limites daquele recipiente. Isso é chamado então de pressão. A pressão é essa força que o ar exerce sobre essas paredes. Como, por exemplo, a gente pode citar aqui uma bexiga. Quando a gente enche uma bexiga, um balão, né, de ar, ele vai exercer uma força sobre essas paredes aqui. Quanto mais cheia a bexiga, maior a pressão que o ar exerce. A ventilação pulmonar ela só acontece por causa dos movimentos respiratórios. Esses movimentos são os de inspiração e expiração. No movimento de inspiração, a gente vai ter a entrada do ar para os pulmões. O que acontece? Nós temos músculos ligados nas costelas, que ficam entre as costelas, chamados de músculos intercostais. E logo abaixo da nossa caixa torácica, nós temos um músculo chamado de diafragma, que também participa então do processo dos movimentos respiratórios. No movimento de inspiração, esses músculos intercostais, eles se contraem puxando as costelas para cima. E ao mesmo tempo o diafragma também vai se contrair e vai abaixar. Isso faz com que a caixa torácica e as pleuras elas consigam se expandir. Assim a gente vai ter uma diferença na pressão do ar atmosférico e do ar que está dentro dos pulmões.
Como essa fica menor, o ar ele consegue então entrar para os pulmões. Esse processo é chamado de inspiração. Já no movimento de expiração, a gente vai ter um relaxamento dessa musculatura. Então, os músculos intercostais, mais o diafragma, eles relaxam e aí a caixa torácica e as costelas elas voltam para a posição inicial, que é a posição de repouso. O diafragma ele sobe e aí a gente vai ter uma diminuição do volume da caixa torácica. A pressão do ar, então, no interior dos pulmões se torna maior do que a pressão atmosférica. Isso faz com que o ar saia dos pulmões. Então, esse processo é chamado de expiração. Como a gente pode ver aqui na figura, aqui a gente tem os pulmões, esse é o diafragma e a musculatura entre as costelas, que são os músculos intercostais. O que acontece? O diafragma ele vai se contrair e descer. Esses músculos intercostais vão se contrair também, fazer com que as costelas se expandam um pouco. Assim a gente tem o aumento da caixa torácica e que permite então a entrada do ar. Já no movimento de expiração, a gente vai ter o relaxamento dos músculos intercostais, o diafragma ele sobe e aí a gente vai ter a saída do ar que estava nos pulmões. Então, com a diminuição do volume da caixa torácica, o ar que está nos pulmões ele sai. Pessoal, por mais profunda que seja a expiração, a gente não consegue liberar totalmente o ar que está dentro dos pulmões. Por que isso acontece? Por causa da ação da pleura. Ela mantém os pulmões sob uma determinada tensão, ou seja, ela consegue impedir que os pulmões eles consigam ficar totalmente em repouso, ou seja, eles não conseguem expelir todo o ar. Por que isso é importante? As paredes dos brônquios e dos bronquíolos e alvéolos elas ficariam colabadas, ou seja, elas ficariam coladas, né, quando não tem mais espaço entre uma parede e a outra. E isso poderia então prejudicar o processo da respiração, porque o ar ele teria que forçar essa abertura na hora da inspiração. Então a gente tem uma quantidade de ar residual que permanece dentro dos pulmões e na árvore brônquica, exatamente para que não ocorra esse colapso das paredes dos brônquios, bronquíolos e alvéolos. Nós vamos ver rapidamente um vídeo que mostra esse processo de inspiração e expiração, que são os movimentos respiratórios. No ser humano, a respiração é efetuada pelos movimentos ascendentes e descendentes da cavidade torácica. Durante o movimento ascendente, os músculos intercostais externos se contraem, erguendo as costelas para fora. Simultaneamente, os músculos diafragmáticos também se contraem, abaixando o diafragma. Como resultado, o volume da cavidade torácica aumenta e a pressão do ar diminui. À medida que o ar na cavidade torácica em torno dos alvéolos diminui, eles esticam e o ar externo entra nos pulmões por meio da faringe, da laringe e dos brônquios. Este processo é denominado inspiração. Após esse processo, os músculos intercostais externos relaxam, mas os músculos intercostais internos se contraem. Agora, a cavidade torácica é restabelecida ao seu volume normal. Os pulmões estão agora comprimidos, forçando o ar para fora, saindo dos pulmões através das narinas e para fora delas. Este processo é denominado expiração. Então, podemos concluir que, durante a inspiração e expiração, os pulmões e a cavidade torácica funcionam de forma sincronizada. Em um ser humano normal, a taxa de respiração é de entre 15 a 18 vezes por minuto.
Bom, galera, entendendo esse processo, a gente vai estudar agora como que ocorre realmente a difusão de gases nos alvéolos. Ou seja, o que é difusão? De forma bem simplificada, é a passagem de uma substância de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. A gente vai entender daqui a pouco esse detalhe. Então, esse fenômeno de trocas gasosas nos alvéolos pulmonares, ele ocorre então por uma difusão de gases, ou seja, o gás oxigênio e o gás carbônico. Como a gente inspira o ar e ele vem de fora do meio externo, a concentração de gás oxigênio ela é maior nesse ar que está inspirado, que chega até os alvéolos, ou seja, aqui ó, no final da árvore brônquica, como a gente viu na aula passada do sistema respiratório, a gente vai ter os alvéolos pulmonares, que são essas estruturas aqui no final de cada um dos bronquíolos. Como o ar está mais rico em gás oxigênio do que o dos capilares sanguíneos, ocorre então essa difusão, essa troca de gases entre o alvéolo e os vasos sanguíneos. As células que vão carregar esse oxigênio são chamadas de hemácias. Elas têm um pigmento chamado de hemoglobina, que possibilita a ligação entre o ferro que contém na hemoglobina com a molécula de oxigênio. Assim, essas células elas conseguem carregar o gás oxigênio pelo sangue. São chamadas também de eritrócitos ou glóbulos vermelhos. Bom, então o que acontece? Aqui a gente vai ter uma estrutura de um alvéolo pulmonar e um capilar sanguíneo. Um capilar sanguíneo é a menor porção de um vaso sanguíneo. Por exemplo, uma veia na sua porção menor, ela se torna um capilar. E esses capilares eles estão ligados aos alvéolos pulmonares. Logo, o capilar sanguíneo que passa pelo alvéolo e ele está com o sangue que está pouco oxigenado, ele vai receber esse oxigênio que veio dos alvéolos, né, pela respiração, e por difusão ele vai passar para o capilar sanguíneo. Os capilares sanguíneos que vieram do corpo humano, eles vão trazer uma quantidade maior de gás carbônico, porque as células já absorveram o gás oxigênio e agora vão liberar o gás carbônico para o alvéolo para que ocorra a liberação desse gás carbônico no meio ambiente por meio da expiração. Então, esse processo aqui da difusão, né, da troca desses gases é que é chamado então de hematose. Depois disso, a gente vai ter essa troca ocorrendo então entre as células. O sangue ele passa pelos vasos sanguíneos e ele vai passar o gás oxigênio para a célula vai utilizar aquele gás oxigênio para realizar a respiração celular e vai liberar o gás carbônico. Assim, o sangue vai ficando mais rico em gás carbônico e isso aqui vai voltar lá para o pulmão, para os alvéolos, para que ocorra a liberação desse gás para fora do corpo. Bom, galera, nossa aula então vai até aqui, certo? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode mandar mensagem lá no chat que eu estarei online. No final da aula vocês vão fazer então a atividade do final do capítulo das questões número 1 até a número 8 apenas, certo? Então é isso, tenham uma ótima semana, bons estudos e até a próxima aula.